Falando francamente, senhoras e senhores, nós agradecemos aí a recomendação que muitos amigos nos fazem e nos prestigiam, retransmitido através do Pô Birigui, em nome de Birigui Piscinas, do meu amigo, meu parceiro Júnior, da Simone, dona Laurinda, e falando francamente, tem a missão de apresentar a nossa opinião, o nosso comentário, a nossa análise daquilo que nós pensamos, que pode ser interpretado de uma maneira ou interpretado de uma outra maneira. O que importa é que nós, na nossa sinceridade, estamos falando francamente. E falando francamente, falando sério, não é música do Roberto Carlos nem nada, mas é falando sério mesmo e falando francamente, hoje a Câmara Municipal de Birigui tem uma sessão extraordinária, porque ela está em recesso parlamentar em julho, e ela só poderia ser feita a reunião se houvesse uma convocação feita pelo chefe do Executivo. Isso ocorre em todas as localidades onde as câmaras municipais em recesso parlamentar só são convocadas através de pedidos feitos pelos prefeitos. E o prefeito municipal de Birigui, na ansiedade de buscar um financiamento através do Desenvolve São Paulo, mandou um projeto para a Câmara Municipal solicitando um financiamento aí em 10 anos de prazo para pagamento, com 6 meses de carência, de 15 milhões de reais aproximadamente, para a nova frota da Prefeitura Municipal de Birigui. Quando esse projeto deveria ser discutido na última sessão ordinária de junho, houve o pedido por parte da base do prefeito municipal. O que é a base? São os vereadores que compõem a base do Executivo Municipal, no Legislativo. Pediu adiamento aí por 26 dias. E automaticamente é um pedido de vista, acatou-se esse pedido e, conforme solicitava a própria comissão de base, um estudo melhor, uma profundidade melhor naquele projeto, porque, segundo o jurídico, havia muitas irregularidades na discussão desse projeto, razão pela qual foi feito o adiamento. E agora, para embutir esse projeto, o prefeito convoca a sessão de hoje extraordinariamente para as 4 horas da tarde, coloca um projeto para beneficiar a APAI, através dos recursos dos deputados. É necessário que haja aprovação da Câmara, porque os recursos vêm em prefeitura transmite para os órgãos que são beneficiados e, por tabela, encaixou esse projeto com algumas mudanças e, notadamente, um projeto, conforme diz o presidente Buchala ontem aqui, o projeto tem que ir para a discussão. O que importa, senhoras e senhores, são os 15 milhões aí do financiamento para a nova frota. Esse prazo que a prefeitura terá aí de 10 anos para fazer esse pagamento vai onerar o município em mais de 40 milhões só de juros. Esses pagamentos aí serão feitos aí, uma parte deles pelo atual prefeito e o restante, a carga dos respectivos vencimentos e pagamentos pelos próximos prefeitos que virão a Birigui nos próximos 10 anos. Então, há discussão nisso. O que chama a atenção também nesse caso é uma vontade imensa do prefeito, sabendo e contando respectivamente os seus parceiros. Ele sabe que, lógico e é claro, é evidente, não terá apoio da oposição. É necessário, e garantiu o presidente da Câmara ontem aqui, José Luiz Buchala, que são necessários 10 votos para que o projeto seja aprovado. O prefeito tem 7 vereadores da sua bancada, a chamada bancada de base. A aquisição última, me parece, foi da doutora Ocerlane, que mudou do chamado grupo dos 8 e passou a integrar, então, o grupo da base do prefeito municipal. Tinha suas razões, os seus motivos, que não é motivo de a gente ficar comentando por que ela foi para lá, porque se situa nessa posição de base do prefeito. O que importa, senhoras e senhores, é onde é que o prefeito vai conseguir convencer os demais da oposição de que é necessário esse financiamento. Porque na campanha política, o prefeito dizia que Birigui tinha, naquela época, um faturamento de 500 milhões de reais.
e que não era necessário fazer financiamento e que ele, o Carlão, não ia fazer financiamento coisa nenhuma, a não ser que roubassem, que houve roubo, que houve desvio desses recursos, porque com 500 milhões de reais não era preciso fazer financiamento para a população pagar. E agora vejam os senhores e as senhoras. Hoje, com um faturamento aí, um orçamento de 600 milhões de reais, o prefeito que era contra os financiamentos agora acha que o financiamento deve ser feito, aumentando inclusive o orçamento do município para 600 milhões. E lógico, e é claro, vai haver essa discussão em torno desse assunto. Que vai onerar os próximos prefeitos, vai. Que a prefeitura precisa de frota, é necessário. A argumentação é que são veículos para a saúde, para a educação, para as obras, e etc, e etc, e etc. Muitos desses veículos estão em condições de uso. Só falta, segundo o próprio presidente da Câmara disse ontem aqui, a manutenção necessária para que esses veículos sejam colocados aí em uso. É só fazer a manutenção, que ficaria aproximadamente bem menor do que esse pedido desse recurso de 15 milhões no Desenvolve São Paulo. Então a gente fica pensando, será que a gente fala uma coisa hoje e amanhã a gente vê que a coisa que a gente falou hoje não é mais? O prefeito que bateu na tecla aí durante a campanha todinha que só se roubassem, porque 500 milhões de reais era o suficiente, não precisava de fazer financiamento nenhum. Hoje ele tem um orçamento de 600 milhões. Ele volta atrás da argumentação dele lá atrás e pede um financiamento aí com 10 anos de prazo para melhorar a frota. Frota essa que, segundo vereadores, segundo a própria personalidade de alguns que vieram ao nosso programa, tem até ônibus em situação de uso, só mudar um parafuso lá, colocar uma válvula e o ônibus está em uso e ele vai querer comprar um ônibus novo. Então é uma discussão muito acirrada hoje. O prefeito está convocando aí os funcionários da prefeitura, a população, para ir lá fazer uma espécie de pressão em cima dos vereadores. Independente de perguntar se a oposição vai votar a favor ou vai votar contra, existe uma outra pergunta. Será que haverá número suficiente de vereadores na sessão de hoje? Sessão extraordinária marcada para as 4 horas da tarde? Porque nenhum vereador é obrigado a ir. Não há jetão, nenhum vereador é remunerado nesse sentido. Vereador que em julho marcou férias, que marcou passeio, que marcou descanso com a família, todinho, automaticamente vai sentir se vai ou não vai. Então, para que tenha sessão, é necessário, pelo menos aí, senhoras e senhores, o número suficiente de vereadores. E o prefeito precisa de 10 votos para aprovar esse projeto. Alguns vereadores já se manifestaram no nosso programa que são contra. O Cabo Wesley contra, o Wagner Marcelaro também contra, o André também é contra, o Cocadinha, Marcos da Ripada, o Marquinhos também é contra esse projeto. Resta aí outros que nós não ouvimos que manifestaram através da rede social, das suas redes aí, das suas páginas, que também não são favoráveis a este projeto, achando que é muito prazo, muito dinheiro para um município que arrecada hoje 600 milhões de reais. Se não roubar, dá para fazer, disse o próprio prefeito Leandro Maffei. E se ele disse, logicamente, ficou na campanha política e a população ficou acreditando que ele faria os 4 anos sem pedir dinheiro, sem fazer nenhum tipo de financiamento. O Cristiano Salmeirão disse que ele não fez financiamento, ele fez investimento. E esse investimento foi demonstrado nas obras que foram realizadas na sua administração. Surge outra pergunta: qual a grande obra que o prefeito municipal de Birigui, Leandro Maffei, fez até o presente momento? Qual o grande incentivo que a população teve? Qual a população beneficiada com essa administração? Tudo isso vem à tona nessa sessão extraordinária de hoje à tarde, onde, como diz o ditado, quem tiver mais frango para vender, com certeza o galinheiro será esvaziado. Ou naquela expectativa de vamos aguardar para ver o que vai acontecer.
talvez o Vadão amanhã, na sua presença aqui no nosso programa, comente mais sobre a sessão de hoje. Vamos aguardar e vamos acompanhar. Lembrar que a sessão é transmitida através dos canais da Câmara Municipal e começa às 4 horas da tarde. Tem como presidente José Luiz Buchala, como vice-presidente o cabo Wesley, como secretários tem aí o Fabiano Amadeu e o Wagner Mastelaro. Tudo isso, só lembrando que o presidente da Câmara, José Luiz Buchala, só vota no caso de um empate. 7-7, ele decide como será o seu voto. Se 7 votarem a favor e 7 votarem contra, sobra para o presidente da Câmara a decisão. Mas pelo andar da carruagem, vai ser muito, talvez até difícil, termos aí 15 vereadores presentes na sessão. O que seria bom, seria ótimo, porque aí cada um ouviria e daria a sua opinião. Porque nós vamos ficar aqui discutindo esse projeto, discutindo essa sessão? Não, aqui nós ficamos falando, em nome de Birigui Piscinas, falando francamente.